Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, quarta-feira, dia que a gente responde alguma dúvida que chega pra gente lá no Instagram ou no e-mail. Toda sábado, domingo, todo final de semana a gente abre uma caixinha de dúvidas lá. Então não deixe de seguir a gente também lá no Instagram, Dica de Hoje, tracinho 7 embaixo, tá? E a dúvida de hoje é exatamente essa que está aparecendo na tela: como eu prevejo, como eu projeto o resultado da Taurus agora do segundo trimestre, e é exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, antes de mais nada, é importante a gente entender um pouquinho, né, como funciona a Taurus, né, porque tem muito erro aí na hora da gente analisar a empresa. A primeira coisa que a gente tem que ter ideia, que a gente tem que entender bem, é que mais de 93% da receita dela vem de armas, mas ela ainda tem uma divisão de capacetes que inclusive está à venda, mas ela ainda representa ali uns 30 milhões por trimestre de receita. A segunda coisa é que 80% dessas receitas de arma ou mais vem dos Estados Unidos. Então muita gente fala assim: ah, mas o Brasil, não sei o que lá, isso não importa tanto para a Taurus. Tá? O que importa mais são as vendas nos Estados Unidos, e agora o que ela vem crescendo muito. No primeiro trimestre cresceu muito vendas para outros países também, mas a receita dela é dolarizada, vai lá para o exterior. Outra coisa que é importante a gente saber é o seguinte, que o dólar teve uma queda forte, né? O dólar saiu lá de 5,69, a gente vai ver, para 5,02 durante o período do segundo trimestre de 2021. Isso vai afetar a receita da empresa, mas vai afetar as dívidas também reduzindo, e vai afetar o caixa também, como a gente vai ver. E a outra coisa que é importante a gente ver é o seguinte, é esse dado Adjusted NICS, né? Que é o National Instant Background Check System, lá dos Estados Unidos, que é uma espécie de buscas por armas que existe no site, tá, lá do FBI, se eu não me engano, tá? Mas existe uma busca por armas e aí tem esse número ajustado e ele tem uma previsibilidade boa de quantas armas são vendidas. Então, por exemplo, a Taurus vendeu 498 mil unidades de armas, sendo 409 mil nos Estados Unidos. E esse Adjusted NICS aqui foram pesquisadas 5.483.000 armas, o que representa alguma coisa em torno aí de 7 a 8% no total. Então a primeira coisa que eu peguei é: o mercado de lá continua aquecido, como aconteceu aqui? E aí eu peguei aqui, ó, em maio, tá? O NICS Adjusted Background Checks caiu 17% para 1,32 milhões apenas em maio, tá? Quando a gente vem aqui para abril, a gente vê que abril teve um aumento de 0,9 para 1,69 milhões contra 1,68 milhões um ano antes, tá? E finalmente aqui, ó, a gente tem o junho, né? E junho a gente vê aqui que deu mais ou menos 1.300. Então, quando a gente soma esses números, olha só como foi junho de 2020, por exemplo, foi muito maior, tá? Então, a gente vai começar a ver aqui no resultado da Taurus uma queda dessa demanda por armas, tá? E isso precisa entrar no cálculo lá da projeção quando você colocar aí. Mesmo assim, você também não pode ser tão pessimista, porque tirando aqui esse ano da pandemia, que foi atípico, você vê que o número de procura por armas ele sobe ao longo do tempo, né? A gente vê aqui, ó, 15 anos, ó, um aumento de 6,2% ao ano, que é interessante. Sim, ainda mais se a Taurus ganhar mercado, pode ser que ela consiga aqui um crescimento real de 10% ao ano em um mercado que é dolarizado. Se o dólar, né, contra o real aumentar 3, 4% todo ano, a gente ainda tem aí 13, 14% ao ano de crescimento. Então, quer dizer, também não dá para ser extremamente pessimista nem extremamente otimista. A gente aqui está mostrando para vocês a realidade. Bom, aí
Outra coisa que a gente precisa entender também é o seguinte: se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem um aumento no volume de vendas, tá, da Taurus ao longo do tempo. Primeiro trimestre é normal, uma sazonalidade para baixo. Por quê? Porque a empresa mudou a fábrica dela para Geórgia, né? Antes a fábrica aqui era na Flórida. E aí foi construída a fábrica na Geórgia e lá consegue produzir muito mais armas. E ela ainda está em ramp-up. Então a possibilidade de ter uma produção maior do que 500 mil unidades aqui é grande. Tá? Agora, a demanda está diminuindo. Então tem que tomar cuidado na hora que você vai projetar um volume de vendas também muito maior do que esse daqui. Tá? Eu ainda acredito um crescimento forte em relação ao segundo trimestre de 2020, mas não acredito um número muito diferente desse 498 mil aqui. Então, não é um exercício para calcular preço justo, é para calcular o resultado do segundo trimestre, como o menino ali pediu na nossa dúvida. Então a gente tem aqui volume de vendas, tá? 498 mil passando para 500 mil unidades de vendidas. O Adjusted NIX caindo bem, ó, de 5.483 para 4.310 ainda nos nossos dados projetados. O dólar médio da Ptax caindo de 5,48 para 5,30. Na verdade, ele caiu no início de 5,69 para no final 5,00. Tá? Foi uma queda de 12%. Eu estou pegando aqui uma taxa média de 5,30, como a média de primeiro trimestre foi 5,48. Então, quer dizer, o valor em reais por arma aqui, eu estou imaginando que vai ter uma queda, porque o valor em dólar ficando constante ou subindo um pouquinho, teve uma queda aqui de 3%. Eu estou botando que as armas subiram 1,5%, o dólar caiu 3%, então o valor por arma aqui caindo 1 e pouco por cento. Com isso, a gente vai ter uma margem bruta caindo um pouquinho para 44%. E aí a gente tem uma receita líquida só de armas, sem contar capacetes, que é mais difícil projetar, mas é pouco também. 505 milhões, menor do que os 512 milhões do outro ano. Lucro bruto aqui indo para 222, com um aumentozinho de despesa operacional, porque a fábrica está aumentando produtividade. A gente chega num lucro operacional menor do que o do primeiro trimestre, 132 milhões. E aí a gente entra na parte da dívida. Né? A empresa aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o ITR da empresa. Aqui eu estou no imposto de renda, que a gente vai falar depois. Mas se eu pegar aqui o ITR da empresa, a gente vai ver que a maior parte das dívidas da empresa, tá? Tanto aqui na controladora como no consolidado, vocês vão ver que são dívidas, ó, em dólar. Tá? Então, capital de giro, ó, é dólar, é a taxa LIBOR mais 3,50, 651 milhões de reais. Adiantamento de câmbio, 7% ao ano. É uma linha de crédito mais curta, ó. 2022, 109 milhões de reais, né, no caso. Mas ela foi pega em dólar. Então, quer dizer, se o dólar sobe, essa correção monetária, né, essa diferença, esse valor da dívida em reais sobe. Se o dólar cai, o valor dessa dívida em reais cai também. E a gente vai ver o impacto dessa redução da dívida, entre aspas, né, que é só contábil, agora nesse segundo trimestre, porque a gente viu que o Ptax do dólar caiu de 5,69 para 5,00. Tá? Então, eu fiz uma planilha aqui adicional, que é a planilha das dívidas. Então tem aqui a última Ptax de primeiro trimestre de 2021, 5,69, última R$5 aqui, variação menos 12. Então aqui eu botei apenas a correção monetária, sem contar os juros das dívidas. Tá, juro da dívida a gente viu ali que é mais ou menos em torno de 2% ao trimestre, né? Uma é 7%, a outra é LIBOR mais 3,5%. Se a gente botar 2%, a gente ainda está com folga. Tá? Então a gente tem aqui, ó, que as dívidas somadas vão ser reduzidas contabilmente em 102 milhões, só que o caixa da empresa, supondo que também esteja todo em dólar, vai ser reduzido também em 30 milhões, o que dá uma diferença em torno de 72 milhões de reais em correção monetária. Então a gente vê aqui a correção monetária de 72 milhões, os juros devem continuar ali em torno de 12 milhões e 700 mil reais, o que vai dar um lucro antes do imposto de renda pessoa jurídica de 191 milhões.
como vai ter um ganho aqui de correção monetária grande, eu acredito que a gente vai ter uma alíquota efetiva um pouco maior, tá? Mas, assim, é imposto diferido, você não precisa pagar realmente nesse momento. Tá? Mesmo assim, a gente tem aqui um lucro líquido de 147 milhões, incluindo capacetes, deve chegar alguma coisa em torno de 150 milhões de reais o lucro da Taurus. Né? Então a Taurus, 150 milhões, se por acaso conseguisse vezes 4, daria 600 milhões por ano. No preço atual seria um preço sobre lucro de 4,5, 5, mas a gente vê que ela não tem como ter esse ganho da correção monetária sempre. Né? Então, se a gente tirar esse ganho da correção monetária aqui, ó, de 72 milhões, esse número daqui de 132 já cairia para quê? Para 60, mais ou menos. Só que também tem aqui o imposto de renda. Então, se chegar aqui na última linha com 80, 90 milhões de lucro, 360 milhões, a gente já está falando de um preço sobre lucro de 8, 8,5, 9 numa empresa em crescimento. Tá? E aí, eu vou deixar a conclusão para vocês, porque não é um vídeo de recomendação. Eu estou respondendo aqui a dúvida do assinante, que é a projeção de dados da Taurus. Tá? Mas a gente fez uma análise recente dela lá dentro da nossa área Dicas Small Caps. Quem é assinante da Dicas Small Caps viu essa análise, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Compartilhem também com outras pessoas que queiram saber essa projeção de quanto a Taurus deve dar de lucro líquido nesse trimestre agora. E fique sempre acompanhando os nossos canais de mídias sociais, como o Instagram, para você poder mandar de dúvida também, e aqui o YouTube, que agora está com vídeo praticamente todo dia, se a gente incluir os shorts e as lives. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.